Olá, pessoal! Nessa videoaula vamos começar a explicar a matriz mudança de base. Nessa aula, a ideia vai ser fazer as contas mesmo, como que a matriz vai aparecer naturalmente, com um exemplo explícito. E no segundo quadro, além de deduzir a matriz que vai aparecer, explicar uma nomenclatura. Porque quando a gente fala matriz mudança de base, vai ter uma explicação. Matriz de mudança de base qual? De alfa para beta ou de beta para alfa? E eu vou querer explicar um pouco o que acontece. E vou já deixando adiantado, o problema é que não tem uma convenção. Os livros são diferentes. Por exemplo, de alfa para beta, o Boldrini vai falar que é tal, e o Caglioli fala que é a inversa dessa matriz. Então, a inversa de tal. Então, temos que tomar um cuidado por aqui para explicar o que está acontecendo. Então, eu sugiro, ao invés de ficar decorando o nome, matriz de mudança de base, de alfa para beta ou beta para alfa, você tem que decorar o que ela faz, vamos dizer assim. Você tem que saber o que ela faz e como chegar e deduzir ela. As contas que são importantes. Então, essa aula vai ser uma introdução desse sentido. Então, vamos começar com as contas, não muita conta, em R2 mesmo. Uma é a base canônica, para evitar problemas. E a outra é V1 e V2, onde V1 e V2 tem a matriz, essencialmente, que vai aparecer 1, o 2, o 3 e o 4, para ver exatamente o que acontece. E antes que apareça, uma matriz que muitas vezes é associada de forma natural, principalmente que ele está iniciando em álgebra linear, seria 1, 2, na linguagem vetorial, né? Álgebra linear na linguagem vetorial. 1, 2, 3, 4. Imitando o sistema linear. E a gente vai ver que nas contas não é essa matriz que vai aparecer, vai ser uma transposta. Ou seja, qual é a interpretação dessa matriz? Para esse sistema, nenhuma. Tá? E eu vou explicar um pouco isso também. Então, vamos falar qual é o problema. Então, pego um V pertencente a V. Quando eu pego um V aqui, eu sei que o E1 e E2 é base. Então, eu posso escrever como x é 1 mais y é 2 de forma única. Mas eu também sei que V1 e V2 é base, são LI de dimensão 2. Então eu posso escrever como xão V1 mais yzão V2. Equivalentemente, quando a gente escreve no sistema de coordenadas, muitas vezes a gente coloca o V como vetor, como combinação linear ou de E1, E2 ou V1, V2. Mas quando a gente quer olhar só o x e o y, xão, yzão, tem uma notação própria, que é o V em coordenadas, que quer dizer o seguinte: V nas coordenadas alfa é x, y. O que significa x, y nas coordenadas alfa? X vezes E1 mais y vezes E2. Algumas vezes eu costumo, para evitar problemas, botar um alfa no beta aqui, para ficar mais claro possível que coordenadas eu estou trabalhando. E V nas coordenadas beta, a gente escreve xão, yzão. Quem é xão e yzão? Xão vezes V1 mais yzão vezes V2, conforme a base que aparece aqui. Bem, mesmo vetor, coordenadas diferentes, x e y é diferente de xão e yzão, porque eu estou mudando, vamos dizer, o sistema de coordenadas, mas qual é a relação entre xzinho, yzinho, xão e yzão? Tá? As contas que a gente vai fazer é, essencialmente, trocar o V1 por E1 mais 2 é 2, o V2 por 3 é 1 mais 4 é 2, igualar a conta que vai estar aqui em E1 é 2, igualar com isso. Então vai ter essencialmente um sisteminha linear. Então vamos fazer essas contas. Então reescrevi a mesma coisa que está no outro quadro, tá? Só para deixar um resumo que está aqui. Então vamos pegar esse V igual a xão V1 mais yzão V2. Quem é V1? V1 é E1 mais 2 é 2. Quem é V2? V2 é 3 é 1 mais 4 é 2. Agora, vamos isolar o E1. Então, isso aqui vai ficar x mais 3y vezes E1 mais 2x mais 4y vezes E2. Agora, eu sei que V
pode ser escrito como combinação linear E1, E2 desse jeito e desse jeito. Como é única, quer dizer que isso é igual a isso e isso é igual a isso. Então, vamos escrever isso aqui. Então, eu sei que x mais 3y é igual a x e 2x mais 4y é igual a y. Tá? O equivalente em sistema linear, 1, 3, 2, 4, vezes x, y, é igual a x, y. Agora, repara que no sistema linear, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4. Então, a matriz importante que vai aparecer é essa. E o que eu quero explicar, por que isso aqui acontece? Primeiro, quando a gente escreve em linguagem de sistema linear, por causa da escolha de multiplicação e divisão, multiplicação de matrizes, etc., que a gente escolhe primeira linha, coluna, tudo isso, então acaba sendo natural esse tipo de multiplicação. A multiplicação de matriz veio para cá. Veio por causa do sistema linear, principal motivação. Mas quando agora a gente dá um tratamento vetorial para esse problema, o que acontece é que agora a gente não está escrevendo mais como coordenadas, a gente agora está escrevendo como combinação linear. Não estamos mais fazendo sistema linear, a gente está fazendo combinação linear. Então acaba não tendo muito a ver um com o outro. Não totalmente. O que acontece é que a gente acaba trabalhando com a resposta. E em linguagem computacional, na verdade, é que o meu vetor 1, 2, que a gente escreve como coordenadas desse jeito, o computador, por causa dessas contas, tudo isso, prefere ver como 1, 2. Desde trabalhar com linha, o computador prefere trabalhar como coluna. E fica muito compatível com essa multiplicação de sistema aqui. Então, ou seja, eu pego esse 1, 2, colo, pego esse 3, 4, colo no lado, ficando 1, 2, 3, 4. E a questão é que isso aqui é uma chamada matriz mudança de base. Mas o que, vamos dizer, os livros diferem, não tem, vamos dizer, um padrão ainda, ou melhor, está tendo mudança de padrão, então acontece um pouco de bagunça nesse sentido, é o seguinte. Alguns livros chamam essa matriz mudança de base de alfa para beta, e outros livros chamam a matriz mudança de base de beta para alfa. Tá? Por quê? O que acontece na linguagem computacional, x e y está nas minhas coordenadas beta. X e y está nas minhas coordenadas alfa. Então, eles estão trabalhando com vetores na coordenada beta para vetores na coordenada alfa. Então, alguns livros consideram natural chamar a matriz mudança de base de beta para alfa. E a notação, pelo menos, fica mais ou menos padrão, é esse tipo. Mas agora pensando o contrário, agora pensando como álgebra linear. O que eu estou fazendo? Eu pego o vetor na base beta, ou seja, eu tenho um vetor na base alfa, E1 e E2. Agora eu vou pegar os vetores da base beta escrevendo como combinação linear da base alfa. Ou seja, eu estou pegando cada um desses vetores e estou escrevendo, ou seja, cada vetor da base beta como combinação linear de vetores da base alfa. Ou seja, o que eu estou fazendo é trocando a alfa, escolhendo somas e multiplicações, uma combinação linear de vetores, mais outra combinação linear de vetores de alfa, para transformar uma nova base que a gente chama de beta. Vou escrever como combinação linear, mais combinação linear,
Então eu estou trocando minha mudança de base, eu estou fazendo mudança de base de alfa para escolher novos vetores como beta. Então alguns livros, por essa lógica, chamam essa matriz de mudança de base, que aparece E1, E2, 3 e 4, né? 1, 2, 3, 4, como matriz de mudança de base de alfa para beta. Se eu não me engano, só para ter uma ideia, quem usa essa nomenclatura é o Caglioli. E quem usa essa nomenclatura, por exemplo, o Boldrini. Qual é melhor, qual é pior, tanto faz. Tá? Eu não me atenho a isso. Eu não me interessa se é alfa para beta ou beta para alfa. O que me interessa é essa fórmula aqui. Essa fórmula que é importante. Essa matriz é importante. E o importante é saber construir ela e saber deduzir qual a fórmula que vai acontecer. E é esse procedimento que eu vou querer passar melhor na próxima videoaula.